Fala galera, André Ferreira na área. Hoje não vai ter a minha carinha bonita do lado aqui, porque eu me mudei e acabei ainda não instalando o equipamento, né? A câmera, a luz e tudo mais. Mas eu resolvi fazer esse vídeo hoje porque eu tô mexendo no server do Tales of Shadowlands. E aí tem algumas coisas que eu tenho feito teste, né? E pra quem tem acompanhado aí sabe que a última versão que a gente fez do server, que foi o teste que a gente fez não lembro se foi no começo do ano ou no final do ano passado, eu tinha feito um servidor de teste em TypeScript, implementando o WebSocket com comunicação binária, porque eu precisava treinar a Unreal Engine, né? Porque eu nunca tinha pegado na Unreal Engine na vida, e aí me senti mais confortável de estar utilizando uma stack de back-end que eu tenho mais prática do que mexer com C++ e C Sharp, porque faz muito tempo que eu não mexo com C Sharp a fundo, né? C++ então nem se fala, né? Deve ter, sei lá, uns 15, 20 anos que eu não mexo com C++ mais a fundo, mas eu mexi um pouco com C++ nos 2000, né? No começo dos anos 2000, e mexi bastante com C Sharp 2005 mais ou menos até 2010, quando eu estava estagiando na Microsoft, e depois também mexendo com servidores de Ultima Online, que no caso do RunO, feito em C Sharp, né? Então, no meio tempo, depois que a gente fez o teste, eu consegui brincar bastante ali na Unreal, consegui me virar bem usando blueprints e usando TypeScript. Consegui fazer uma implementação de uma gameplay básica ali com inventário, craft e tudo mais. Ficou bem bacana. Quem participou aí tá ligado. Tem até uns vídeos gravados aí. Vou pedir pro editor, coloca editor aí um clipe aí, um vídeo, pina ou bota no comentário, sei lá, uns vídeos aí. Tem um do Breno MMO que ficou bem bacana ali, tem bastante view, né? Enfim, um pequeno teste de implementação que foi feito para essa engine nova que a gente não tinha conhecimento nenhum. Depois disso eu fiz um teste junto com a galera da comunidade, né, do Game Dev BR, que a gente testou vários WebSockets diferentes, né, utilizando várias linguagens e estruturas de framework diferentes, usando I/O assíncrono, usando o thread e tudo mais. E depois eu fiz também alguns testes separados de UDP e tudo, que todos esses testes estão lá no meu GitHub, tá? Meu GitHub vai estar na descrição aí. Então estão todos os testes lá. Nesse teste que a gente fez de benchmark, que foi um teste mais completo, mais extenso, foram, se não me engano, 17 ou 18 linguagens que a gente usou para poder testar, a gente chegou num resultado que Rust, Java e C Sharp seriam as melhores escolhas possíveis para estar fazendo a implementação do servidor. Obviamente que vai ter 1 bilhão de pessoas contestando, falando coisas diferentes, que dá para fazer em qualquer linguagem e tal. Eu concordo que até certo ponto tem algumas coisas que dá para fazer na maioria das linguagens, mas existe algumas coisas que são mais enjoadas, vamos dizer assim. Por exemplo, mexer com ponteiros de memória. Se você for optar por fazer em C++, você tem suporte nativo de ponteiros. Quando você está lidando com, por exemplo, Node.js, você não vai ter suporte nativo dentro do próprio Node. Você teria que estar fazendo uma biblioteca em C++ ou um Rust para poder fazer isso. Talvez não conseguisse fazer como necessário. No caso do C Sharp e do Java, você tem opções para poder lidar tanto com memory safe usando GC, o Garbage Collector, ou até mesmo utilizando ponteiro diretamente. No meu caso em específico, a minha opção entre as três foi utilizar C Sharp. A performance estava meio igual entre as três, né? E C Sharp é a linguagem dessas três que eu tenho mais prática, né? Fiz pouquinhas coisas em Java, fiz algumas brincadeiras em Rust, mas nada a nível desse complexo, né, de fazer um servidor de MMO. Então, quando passou um tempo, eu comecei a escrever o código da nossa versão 5 do Tales of Shadowlands, a versão server, né?
Para quem vem acompanhando aí, em 2021 a gente teve uma primeira versão baseada já num projeto pré-existente que foi adquirido pelo meu estúdio. Essa versão rodou um período de alpha, pré-alpha era feita em Unity, né, com C#, rodava bem, performance bacana. Todos os pontos que basicamente eu tenho implementado nessa versão 5 aqui é de um escopo dessa primeira versão do servidor, que estava muito funcional, mas tinha uma série de outros problemas, né, que alguma hora eu vou parar para descrever todos os problemas que a gente enfrentou nessa primeira versão para ter a necessidade de criar outras versões e tal. Depois a gente teve uma segunda versão que eu reescrevi basicamente o código inteiro dessa primeira versão, fazendo várias alterações de performance e tudo mais. Também teve uma pequena versão que não veio a público, que foi também escrita em Unity, né? O client em Unity e o servidor em C#, usando a mesma base, basicamente de UDP e tudo mais, removendo algumas coisas e otimizando outras, né? Essa versão acabou não indo a público. A terceira versão de server, que eu considero, foi uma versão que eu fiz já começando a brincar com o Unreal, né? Mas ela parou no começo ali das implementações, eu fiz pouca coisa e tal, acabei não aprofundando. E aí a quarta versão do server é essa versão do ano passado que foi feita em TypeScript. Então essa é a versão 5, né? A versão 5 escrita em C# e utilizando um plugin, implementando um plugin de Unreal Engine em C++. Então, basicamente, a gente voltou um pouco na origem em termos estruturais na parte de server, né, implementando o DP binário no C#, com grandes diferenças estruturais, obviamente, né? O código está sendo todo feito do zero. E essa novidade de ter um plugin em Unreal Engine, né, em C++, que consiga fazer essa comunicação. Por que eu tomei essa decisão? Vocês podem estar se perguntando, né? Eu tomei essa decisão porque dessa forma fica muito mais fácil de uma outra pessoa, qualquer pessoa que está vendo aqui o vídeo no canal que quiser utilizar o servidor do TOS para fazer o teu joguinho, o teu jogo multiplayer no futuro, quando essa versão estiver mais estável. Não faça isso agora, por favor. A gente ainda está fazendo as implementações básicas. Pode conseguir implementar o multiplayer em qualquer projeto de Unreal Engine sem precisar colocar um dedinho que sequer dentro do C++, porque como ele é um plugin, você instala um plugin assim como todos os outros plugins do Unreal Engine, rebuilda o teu projeto e você consegue utilizar via blueprints as funcionalidades de comunicação do server, né? E tem alguns pontos bem interessantes que mais pra frente eu vou mostrar pra vocês, que o que eu tô tentando fazer na prática aqui é simular um pouco do que é a infraestrutura que tem do Unreal Server, né? De você conseguir criar eventos, delegates ali dentro do Unreal Engine e conseguir recuperar essas informações de uma forma mais simples do que a gente teve na versão anterior, utilizando o TypeScript, que todo parseamento de dados era feito dentro da Blueprint, mas dava um puta trabalho de conseguir fazer isso e sincronizar com a UI do jogo, né? Então vamos lá. O que eu quero passar para vocês hoje aqui, eu tô fazendo uma implementação um pouco mais avançada, tá? Pra galera que curte aí, o que eu tô fazendo aqui é um handshake entre client server de certificados de Helm, né? Então, para criptografia ponta a ponta dessa comunicação, todo cliente novo que entra, todo jogador novo que está se conectando via client, ele manda uma informação de conexão para o server devolve uma informação de certificado para ele, para o cliente, né? E o cliente devolve uma operação de uma mensagem com essa chave de criptografia e o servidor valida falando, ó, tá tudo ok, e agora abre-se então um canal de comunicação, a sessão, a security session aqui, que vai ser a responsável por poder criptografar e descriptografar qualquer payload que está sendo enviado ou recebido. Obviamente que essa tarefa não é tão trivial assim quando a gente está lidando com ponteiros, porque a nossa implementação, tanto na parte do C++ quanto na parte do C#, a gente utiliza ponteiros, né? Então acaba ficando um pouco mais chatinho de trabalhar, mas já está bem evoluído e eu estou utilizando uma ferramenta nova de IA
não é tão nova assim, né? Mas para mim é nova, é o Codex, né? Que é da OpenAI. Eu utilizo, na maioria das vezes, aqui o cursor no meu localhost, né? Mas o Codex ele tá se mostrando para mim uma ferramenta bem interessante pelo fato dele fazer isso via pull requests, né? Você pede para ele fazer uma feature, ele gera uma PR e você sobe no seu repositório, então você consegue manter um controle de versionamento, que é uma coisa que geralmente a gente não faz tanto utilizando o cursor, né? E aí o cursor ele pode acabar apagando alguma parte importante desse projeto, então eu tenho utilizado o Codex para poder fazer novas implementações de features. Então essa parte de implementação aqui do Diffie-Hellman eu acabei utilizando o Codex para poder fazer. Deixa eu tirar as notificações do meu WhatsApp aqui, que é sempre quando eu começo a gravar aparece a galera me mandando mensagem, né? Então deixa eu ver aqui se eu encontro. Enfim, vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês hoje aqui, cara? Uma coisa que eu não tinha muita noção quando eu entrei no mercado de jogos, né? Porque quando a gente tá trabalhando no mercado tradicional aí, fazendo sites, fazendo sistemas e tal, a gente não fica muito preocupado com relacionamento à estrutura de dados que a gente está utilizando, principalmente site, né? A gente tem costume de fazer aquelas API REST e tal, né? Então, ó, vamos continuar aqui. O que eu quero falar para vocês? Esse pensamento que a gente tem, né, de desenvolvimento desktop e desenvolvimento web, a gente nunca está muito preocupado com a forma como a gente está trafegando a informação, né? Então, normalmente você vai fazer uma REST API, a galera que é um pouco diferentona e hipster aí usa um GraphQL da vida, né? Algumas pessoas talvez possam estar fazendo um microserviço usando um protobuffer e tudo mais, mas nada muito mais do que isso, né? Ainda tem um certo nível de camada de abstração em toda essa brincadeira, né? No caso aqui dessa versão do server, eu criei essa biblioteca baseada numa outra biblioteca já conhecida pela galera do canal, que é a ByteBuffer. A ByteBuffer originalmente ela foi escrita pelo desenvolvedor do primeiro servidor do DOS, e eu refiz essa classe utilizando nossas queridas IAs, né, para deixar ela um pouco mais flat. Perceba que a gente está utilizando aqui o C# em modo unsafe, porque eu utilizo ponteiro em vez de utilizar swap, né, em vez de utilizar a memória via GC, né? Dessa forma que, em vez de eu por exemplo, estar utilizando o data em formato de byte, assim, eu estou utilizando em formato de ponteiro, né? Que você usa esse asterisco aqui para assim, se armazena na prática a alocação da memória onde que essa informação está, né? Por que eu utilizo dessa forma? Porque eu não quero ficar dependente do garbage collector do C#, do sistema operacional, ou quem quer que seja que esteja fazendo essa gestão, né? Então, dessa forma aqui, eu tenho algumas obrigações e alguns deveres, né? Primeiro, eu preciso fazer a alocação dessa memória, tá? E eu preciso sempre definir um tamanho de buffer, né? Então, eu preciso falar assim, ó, memória, preciso alocar tanto de espaço em você. Então, para isso a gente utiliza essa função Marshall aqui, né? Para galera que programa em C++ aí, tá ligado que é uma alloc e o free, né? De você poder alocar e liberar espaçamentos em memória. Então, isso aqui é necessário, e a gente precisa tomar muito cuidado também, que como nós estamos lidando com o modo unsafe do C#, a gente pode causar problemas de memória leak se a gente não liberar essa memória, assim como podemos ter algumas exceptions de ponteiros em alguns casos específicos. Isso é um dos motivos porque a galera critica tanto o C++, e foi um dos motivos também para a criação do Rust, né? Para justamente eliminar esses tipos de problemas de alocação de memória. Mas aqui a gente é modo roots, e como essa parte de memória ela é mais importante que seja feito na parte de protocolo, né? A nível de protocolo. Então, basicamente, a gente só vai usar essa parte de unsafe na comunicação do UDP, né? Então aqui a gente já tem uma versão que já está funcional
parcialmente, tá? Eu consigo, por exemplo, botar 2, 3 players, até 50, 1000 players no mesmo lugar, e eles vão ficar assim sincronizando a parte de movimentação. Até poderia mostrar, mas não vou fazer isso agora, eu não vou continuar a explicação, tá? Então, essa é a implementação aqui que vocês podem acessar de novo. O repositório está aqui no link da descrição. Vocês podem acessar aqui. Já tem uma implementação do DP Server, que foi feito do zero, né? Que aqui tem toda a parte de recebimento e envio, utilizando a biblioteca NanoSockets para poder fazer isso dentro do C#, tá? Por que eu utilizei essa biblioteca? Alguém pode se perguntar, porque o próprio C# tem uma implementação nativa de UDP, né? Que no começo até eu comecei utilizando ela, e depois eu migrei para o NanoSockets por um motivo específico, que é a implementação padrão do C#, ela utiliza spans de buffer alocados, então gerando GC, gerando necessidade de garbage collector estar ali limpando. Como eu quero fazer um servidor que tenha um grau de proximidade muito alto com relação ao que está sendo renderizado em tela e o que está sendo processado no servidor, eu preciso de no mínimo 30 FPS de atualização de posição e rotação e tudo mais. E aí, a galera que me acompanha já sabe, pacotes de movimentação e combate são os pacotes mais complicados, porque eles precisam ser atualizados muito rápidos. Você precisa fazer um broadcast para todo mundo que está numa área de interesse, ou, né, dependendo do estilo de jogo que você estiver fazendo, replicar isso para todo mundo que está conectado. Então esse processo precisa ser extremamente bem otimizado, né? Então a gente está usando o DP com... eu fiz alguns testes aqui utilizando o Rush, né, para conseguir dar uma... saber como que estava a performance dessa implementação, e consegui números bem interessantes, tá? Colocando, por exemplo, uma PVP de 100 contra 100, mantendo a estabilidade tanto de memória quanto de entrega desses pacotes, respeitando que fiz esse teste em WSL e tem as limitações do socket do Windows. Provavelmente esse teste sendo feito no Linux eu teria uma quantidade melhor, o resultado seria melhor, né? Porque o Linux ele tem algumas implementações de batch, né? Inclusive aqui eu coloquei também uma classe que eu consigo fazer envios e recebimentos em lote, tá? Para quem já está mais aprofundado aí nos estudos sabe que o Linux ele tem syscalls que você consegue enviar e receber pacotes em lotes, né? Você, em vez de receber um por um, você vai recebendo um bundle, e aí você consegue fazer esse processamento melhor. E aí também já adaptado para utilizar, né, o ponteiro, em vez de utilizar alocação com array de bytes ali, né? O byte nesse formato aqui. E até conseguir chegar nesse resultado aqui que tá no projeto, cara, foi uma... Tanto revisitando muitos conteúdos que eu já não via há muitos anos, né? Mas uma coisa muito interessante que eu fui testando, né? Um colega meu tinha comentado comigo com relação à parte de orientação a objeto, parar de utilizar objetos dentro de comunicação, dentro da comunicação. Vocês vão reparar aqui o seguinte, que uma das mudanças que foi feita nessa versão é que todos os pacotes, tanto derivados de server, né, quanto os pacotes de client, que são as estruturas, elas são structs. Por que isso foi feito, tá? Vou mostrar aqui para vocês basicamente como é que é um pacote, né, aqui dessa nova versão. O pacote dessa nova versão, esses pacotes aqui são pacotes gerados, né? Vão ver aqui que eu estou utilizando um sistema de geração desses pacotes, né? A serialização e deserialização desses pacotes. Mas eu vou mostrar aqui para vocês a parte dos contratos aqui, ó. Network. Eu acredito que eu já devo ter falado em outros vídeos aqui do canal que eu tenho trabalhado num projeto desde o ano passado que é baseado em contratos, que é bem parecido com o Protobuffer, só que para criação de sistemas mais complexos, né?
E esse conceito é interessante porque você faz a orientação. Primeiro, você fala qual a estrutura de dados que você está querendo tramitar, né? E a partir dessa estrutura de dados, que pode ser agnóstica ou em qualquer outro formato ali, pode ser uma classe, pode ser um JSON, um YML, ou qualquer coisa do tipo. A partir desses contratos, você acaba gerando códigos que vão auxiliar ali na hora do desenvolvimento, né? Então aqui no caso eu também fiz a implementação. Essa implementação originalmente ela é feita no TypeScript, mas eu fiz essa implementação também no C#. Então basicamente eu começo um fluxo de criação de pacote, definindo uma estrutura e colocando esse decorador aqui, contract, que foi o que eu criei, e eu consigo definir alguns parâmetros para ele. Então aqui no caso eu estou falando que, por exemplo, um pacote de aceitar a conexão do cliente, ele vai retornar esses valores aqui, e aqui eu defino quais são os fields e qual é o comportamento de cada um deles. E a partir dessa informação aqui, e aí entenda que eu estou utilizando um partial aqui, porque justamente a partir desse contrato aqui, o meu transpiler ele vai acabar gerando para mim o pacote efetivamente. Então eu tenho aqui, ó, connection accept, então eu vou ter aqui a implementação do connection accept, e aí vocês vão perceber que aqui nesse caso eu também utilizo o partial, que é uma característica do C# que eu adoro, que é o poder desmembrar uma classe ou uma struct, e depois o C# une isso na hora do build, né? Então na prática a gente não tem nenhuma perda de performance efetiva de utilizar o partial, e a gente consegue implementar, por exemplo, a parte de variáveis de um lado e a parte de funções do outro. Então, quando aquele contrato ele é buildado, e isso acontece quando eu dou play aqui no meu Visual Studio, né? Quando eu dou play aqui, ele vai abrir o meu server, tá? E aqui é o dashboardzinho que ele apresenta do meu server com log. Ele vai fazer a criação desses packages, né? Eu posso deletar aqueles arquivos ali tudo, que ele vai gerar para mim os pacotes. Isso é uma forma de evitar erros humanos, né, na hora de escrever isso. Então aqui a nossa serialização ela é binária, perceba-se, utilizando aquela classe flat buffer, que honestamente eu acho que eu vou mudar até o nome, porque o Google tem um projeto chamado flat buffer, então acaba que pode criar algum tipo de confusão, né, de quem estiver olhando. Eu vou continuar aqui no curso porque eu não sei como é que aumenta aqui o... Ctrl, né? Então eu vou pegar aqui, ó. Aqui, Connect Accept. Vou botar aqui porque é o highlight fica mais bonito, né? Então aqui eu tô passando como referência o Flat Buffer, que eu recebo... Aqui no caso da serialização eu tô recebendo uma série de informações que eu preciso serializar, né? Então... a estrutura de empacotamento é muito mais simples, porque eu crio uma nova struct, eu dou um new connection accept, por exemplo, eu preencho essas informações e eu dou um serialize dentro de um buffer que possa ser pré-configurado, ou eu posso criar ali na hora para mandar para o nosso servidor. No server, aqui, vou pegar um exemplo desses aqui, ó. Por exemplo, aqui eu estou mandando um pacote para o cliente falando que a conexão dele foi aceita, né? Então aqui eu dou um new nessa struct e adiciono aqui os parâmetros, ou eu posso criar um new e adicionar esses parâmetros, né, um ponto ali, igual é feito aqui, ó. Ele cria o flat buffer e eu estou dando aqui, no caso eu estou fazendo manualmente, né, sem criar um pacote igual aquele lá, mas eu tenho tanto essa possibilidade quanto a possibilidade de fazer a serialização utilizando essa função que é gerada pelo meu contrato, né? E também tem aqui a função de deserialize, que é gerada automaticamente para todos os contratos, né? Por que eu fiz essa implementação, né? Você pode estar se perguntando. Porque eu tive muitos problemas nas primeiras versões do TOS, justamente de fazer essa implementação do write e read de buffers, e por um erro de digitação do programador que está escrevendo esse novo pacote, você ter um desalinhamento do buffer. Então você escreve ou lê de forma equivocada. O que acaba acontecendo quando você está fazendo um servidor de MMO?
Que é uma coisa que eu também não tinha noção, né? Quando a primeira vez que eu olhei para um servidor de MMO, eu achei estranho e falei assim, cara, por que é feito dessa forma? E depois eu fui entender. Num servidor de MMO de alta performance, você não emite um pacote para cada ação que é executada ou que você recebe. Então, eu recebi a posição de um player, eu não vou pegar e vou gerar um pacote para cada player que está na área de interesse. Eu vou empacotar várias informações que estão acontecendo para cada player. Eu vou mandar um pacotão com todas essas informações, né? Eu vou fazer um buffer grandão, né? Um bundle ali de informações. Então, o que acaba acontecendo? Se a escrita de um byte de um pacote desses estiver errado, você não simplesmente vai perder um pacote que está sendo enviado. Você vai perder uma série de informações que estão naquele pacote, né? Então, por exemplo, às vezes acontecia de uma magia que a gente implementou nova tá com problema de read or write do buffer, e aí quando o cara solta a magia, o cara é teleportado, acontece um monte de coisa louca, parece que o jogo tá todo bugado, porque justamente desalinhou o byte, e aí na hora da leitura lá do client, ele lê isso de forma errada e ele vai continuar lendo e causando uma série de problemas ali que a gente não tem nem como prever, né? Então eu deixei essa parte de criar a serialização e deserialização de forma automatizada com base nos contratos, né? E aí esse mesmo cara aqui que é criado no C#, ele também é criado aqui dentro do plugin do C++, né? Só que dentro do meu plugin C++, isso aqui é uma coisa interessante também para quem está pensando em utilizar uma arquitetura parecida com a minha. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que fica a implementação, né, dos meus pacotes aqui no C++, ó. Tem aqui, fica no public. Então aqui isso aqui, esse IntelliSense do Visual Studio, às vezes ele é brincadeira, ele não consegue detectar um highlight simples aqui, né? Vamos lá, aqui no Connection Accept. Então toda vez que eu gero que esse código ele é gerado, eu coloco um comentário aqui, né? Ó, esse arquivo é gerado automaticamente e tudo mais, né? Vou botar aqui, ó. Olha o que ele gerou aqui do lado do client. Ele gerou uma struct, né? Do packet. Ele gerou aqui as informações que eu coloquei anteriormente lá no meu contrato. Perceba que aqui no meu contrato eu coloco esse pacote como byte de 32 e esse aqui de byte de 16, né? E aqui ele vai gerar para mim, ó, um t-array de int 8. E aqui embaixo na implementação do deserialize, ó, ele está setando o tamanho do array, né, da lista. E aí ele consegue pegar essas informações de forma correta, né? E como esse pacote em específico ele é um pacote que está configurado como um pacote de server, né? Deixa eu até dar uma olhada aqui, ó. Ele está como um packet layer server. Ele no client ele só gera o deserialize, ele não vai gerar o serialize porque esse é um pacote que não é mistake, né? Ele não é multiplex, ele não é enviado e recebido pelo servidor. Até porque eu estou evitando muito esses tipos de pacotes que tem a mesma nomenclatura de ponta a ponta, que às vezes confunde, né? Às vezes o client está mandando uma informação de um jeito e o server tem que mandar de outro. Então aqui eu defino que tipo de camada, né? Esse aqui é um pacote de servidor. Não é um pacote que vai ser utilizado pelo client, mas o client ele precisa conseguir ler e receber. E aí, como esse generated aqui dessa struct, o que acaba acontecendo? Eu consigo fazer uma implementação de evento dentro da Unreal, que eu recebendo esse pacote, eu consigo deserializar essa informação e consigo transmitir isso para Blueprint, por exemplo, já no formato certo. E aí, para fazer isso, eu fiz a implementação aqui dentro do meu client. Eu tenho algumas funções aqui para fazer leituras mais básicas, né, de protocolo mesmo, readable, de ping e tudo mais, mas eu tenho as implementações de readable, né, de pacotes que são de um readable também de pacotes mais normais, né, que vai vir coisa de informação mais complexa do servidor. Então aqui perceba que quando eu tenho
esses dois tipos de pacotes aqui, né, persistente e não persistente, ele vai enviar para um evento de onDataReceive. E aí no meu subsystem aqui de controle do UDP, eu fiz a implementação que quando eu recebo, né, um pacote que é de comunicação de fato, né, um pacote customizado do server, blá blá blá, aqui ó, criar a entidade, update e tudo mais, eu tenho uma implementação que vai gerar automaticamente para mim o switch case aqui do recebimento do pacote, né? Então perceba que aqui ó, vai ter Delta Sync, Rekey e tal, e vários outros. E isso aqui no caso de quando é um pacote que eu estou recebendo do server, né? Eu tenho aqui a struct do pacote, ele dá um deserialize e ele dá um broadcast no evento. Perceba que tem aqui ó, um evento on update, on remove e tal. Aí você pensa, pô, tá, cadê o connect accept? Um detalhe que eu adicionei aqui nessa camada é que, caso eu defina um packet type, né? Eu tô dividindo em duas camadas de pacotes. Primeiro, os pacotes operacionais do DP. Então, pacote de ping, de pong, de saber se o pacote precisa ser confirmado o recebimento para o servidor ou não, né? Se a conexão foi aceita, se não foi aceita. E aí, nesse caso, eu tenho aqui esse packet type. Packet type vai ter esses tipos aqui, né? Então, ping, como eu falei, ó, connect, ping pong, se é reliable ou não, o one que é para confirmação do recebimento, desconnect, erro, né? Esses caras aqui, eles são pacotes de protocolo base, é o base do protocolo para ele funcionar. O que vem acima disso, que é uma segunda camada, aí sim vai ser a implementação da lógica do jogo efetivamente, né? Isso aqui é a base para qualquer servidor de comunicação DP básico aí, né? Qualquer servidor de jogo aí que você pegar private que for olhar a fundo ali, a implementação vai ter alguma coisa similar a isso aqui. Então, esses pacotes aqui, eles vão gerar ações específicas de protocolo, né? De comunicação, de handshake, alguma coisa do tipo. E esses dois casos aqui, do Reliable e o Unreliable, são os pacotes efetivamente que são de comunicação do jogo, né? Então, aqui no caso, quando eu tenho um packet type definido, ele não vai gerar aquele switch case ali. Agora, se eu pegar aqui, por exemplo, os pacotes de entidade aqui, ó, eu não tenho um packet type definido, então ele acaba gerando a implementação, que aí ele vai pegar essa struct e vai poder gerar. No final das contas, para que serve isso aqui, né? Ele gera o switch case, ele vai gerar para mim os eventos, né, de on alguma coisa, né, on o nome do seu contrato, né, on entity sync ou blá blá blá, e ele vai me gerar também uma implementação que, se não me engano, fica aqui no public network subsystem, que são os delegates. Então perceba, para cada pacote que eu gero lá, cada contrato que eu gero lá, o meu sistema ele automaticamente ele cria um multicast de acordo com os parâmetros que você seta, né? Com as informações que você tem que receber. O que na prática isso gera pra gente, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês que é bem interessante. Na prática acontece que eu, dentro de qualquer blueprint, de qualquer coisa que eu quiser mexer aqui dentro do meu sistema, aqui eu tenho a implementaçãozinha bem simples do recebimento, né? Então aqui eu tenho o Enet Subsystem dentro da minha blueprint, que é aquele sisteminha ali que está em C++. Aqui eu tenho os eventos, né, de conexão, desconexão e tal. Não tenho nada muito mais avançado agora nesse protocolo, mas eu tenho esse cara aqui, ó. Dentro do Event Subsystem, eu posso chamar o On Entity, alguma coisa da vida, por exemplo. Aqui no caso, deixa eu lembrar. On Create Entity, por exemplo. On Create Entity. Eu percebo, ó, dentro do Subsystem foi implementado o evento. O evento, eu já tenho aqui as informações exatamente iguais ao que eu tenho aqui dentro do meu pacote, ó. Então, esse aqui é de Create. Então, aqui dentro do meu Create eu falei assim, ó, eu tenho o ID, que vai ser um inteiro, um vector, um rotate e uma flag, que é um bitwise, né? Então, aqui o que eu estou recebendo, ó?
entidade, posição, rotação já no formato correto. E aí eu posso blindar esse evento aqui. Então, quando esse evento acontecer, isso é, quando eu receber um pacote do servidor de criação de entidades, eu simplesmente aqui faço toda a configuração que eu preciso para poder spawnar a entidade no mapa e tudo mais. E assim sucessivamente. Então, fica muito mais fácil de conseguir fazer uma implementação do server, porque eu tenho essa implementação aqui, que funciona muito bem. E preciso dessa orientação ao contraste para poder fazer isso. Perceba aqui, ó, no caso do update, essa função aqui, ó, do update, você percebe que tem mais informação, né? Tem a velocidade, o state, né? A animação que está rolando naquela hora ali, além das informações de posição, rotação e o bitwise, né? Então aqui no caso ele está me retornando ao update entre packed struct, que eu posso dar um break aqui, e aí eu vou ter todas aquelas informações. Então perceba, se tem menos de 5 parâmetros, ele vai colocar ali no evento delegate, né? Aqui no delegate até 5 parâmetros ele coloca aqui 5 ou 6, se não me engano. Se tiver mais de 5 parâmetros, ele vai colocar a struct, o retorno da struct efetivamente. Eu poderia até colocar como padrão sempre retornar a struct, mas preferi deixar dessa forma. E o que é interessante dessa arquitetura aqui, do jeito que ela está aqui, é que eu posso utilizar o Net Subsystem em qualquer lugar do meu código. Então eu posso utilizar dentro de uma widget, né, widget. Outro dia um amigo meu me corrigiu, né, o nome dos blueprints de UI no Unreal Engine, né, os widgets. Então eu posso criar uma widget aqui, por exemplo. É horrível de falar esse nome, widget, você tem que praticar, né? Eu posso criar uma widget. Se não me engano tem um negócio aqui, né? Cadê? Agora faz tempo que eu não mexo com esse negócio aqui, ó. User Interface Widgets Blueprint. Se eu fizer uma widget aqui, tipo UI, sei lá, UI, HUD, né, HUD. Aqui dentro do meu widget, vamos dizer que eu quero fazer uma barra de HP, né? E aí a gente não tem, mas vamos dizer, eu vou botar aqui, por exemplo, a posição. Eu colocaria aqui um canvas, exemplo, né? Colocaria aqui um text, blá blá blá, né? Aí vou botar aqui, ó, sei lá, position. Esse cara aqui, teoricamente, vai mostrar a posição do meu player, né? Tipo XY, onde que o player tá e tal. Aqui no pre-construction ou no constructor, né? Eu posso pegar e fazer um enet subsystem aqui, ó. Que aí eu pego a minha classe e aí eu faço um async, por exemplo, do onUpdate, né? Aí teria que fazer uma filtragem aqui, mas vamos dizer que seria mais ou menos esse o fluxo, né? E aqui eu posso fazer um break. Então eu não preciso mais me preocupar com a abstração dessas informações que eu tenho dessa comunicação entre o client e o server, né? Então eu consigo abstrair todo o processo que está acontecendo aqui da comunicação. Eu simplesmente defino o pacote lá dentro do servidor e eu já tenho toda essa implementação aqui dentro do client sendo gerada. Aqui eu preciso fazer uma variável, né? E aqui eu consigo pegar, por exemplo, essa minha variável aqui de position e dar um get, né? Aqui no caso eu tenho que dar um set text, né? E aí eu conseguiria fazer essa implementação aqui, por exemplo, né? De linkar aqui, de pegar essa position e transformar aqui, por exemplo, né? E aí eu já tenho a minha UI funcionando, atualizando com as informações que eu estou recebendo do server, por exemplo, né? E nisso facilita muito a vida, porque eu perdi muito tempo fazendo isso na outra versão, tá? De receber o pacote, debugar o pacote, transformar no formato correto para passar para as telas e passar para atualizar as entidades. Junto com esse cara, com esse plugin, vem uma outra implementação super interessante aqui que eu vou mostrar para vocês, que é a minha classe em C++, que já vem junto com o plugin, né? E deixa eu procurar aqui.
aqui public entities, que é o sync player e o sync entity. Então eu tenho uma classe para entidades genéricas, monstros, NPCs e tudo mais, e tenho a do player efetivamente. O que isso aqui faz? Você pode se perguntar. Isso aqui vai ter uma implementaçãozinha básica que você não precisa necessariamente seguir, você pode alterar, né? Mas tem a implementação básica ali que vem do third person, né? Do sample do third person, e que vem com as funções de sincronizar a posição com o servidor. Então, o que acontece? Quando eu dou play aqui nessa versão, né? Ele vai tentar se conectar com o server. Deixa eu até ver se o server está ligado. Está, vamos ligar. Vamos ligar o servidor aqui para vocês conseguirem ver isso aqui acontecendo, né? E vamos pegar aqui o nosso sample. Quando eu conecto aqui, ele vai gerar aqui as informações, ó. Ele falou que deu um drop de um reliable, porque ele começou a mandar informações para o client antes dele fazer o handshake, né? E aqui no client também eu tô ainda corrigindo essas informações, tá vendo que ele tá bloqueando o envio de pacotes porque o handshake não foi finalizado. O handshake é a troca de certificados entre o client e o server para poder rodar, né? E aqui eu tenho as informações de atualização de posição. Então perceba que ali na lateral o servidor ele tá tentando me mandar as informações de atualização de posição da minha cópia, né? Ainda não tem uma lógica aqui de quem sou eu e nem de spawner efetivamente, eu só precisava testar o sync, né? De movimentação aqui e tudo mais. Então eu faço essa troca de informações e eu devo estar recebendo uma porrada de pacote aqui que eu não tô fazendo absolutamente nada. Esse pacotinho pequeno aqui é pacote de ping, né? E os pacotinhos maior é de atualização de posição. E demora um tempo depois que você desconecta para o servidor atualizar essa informação efetivamente que você desconectou, né? Então eu fico recebendo essas informações aqui. Então perceba que essa informação de sincronia, por exemplo, quando eu estou andando aqui, o sync está mandando informação, né? Esse cara aqui do sync player, ele está mandando as informações automaticamente lá pro server. E aqui eu criei uma entidade player, né? Que é esse cara aqui, ó. E ele é derivado do sync player. Então o sync player é derivado de character. Então você consegue utilizar ele para montar o teu personagem efetivamente. E aí, como eu falei, eu fiz uma implementação com base no third person, mas é possível alterar todas as informações aqui que a Blueprint te dá essa liberdade para você poder fazer alteração dos parâmetros e tudo mais, mesmo que a base dele seja feita numa base de uma classe em C++, né? E aí, o que é o lado positivo disso aqui? Eu não preciso me preocupar mais com sincronização da informação. Porque aqui o meu script, o que ele está fazendo? Ele está pegando as informações aqui. Ele está pegando as informações aqui, ó, da posição do player, da rotação, da animação. Aqui no caso, se você estiver executando uma montage e tudo mais, ele transforma isso aqui em base 64 para indexar, né? Para ficar mais leve. Em vez de mandar um nome, ele manda um número. Ele pega essas informações se você está pulando, né? E aí ele gera essa struct do snapshot e manda para o servidor. Aí perceba aqui que tem a parte de validação, né, de assinatura dos pacotes, que é uma coisa que a gente pode se aprofundar mais também, falar sobre a parte estrutural do DP ali, né? Para quem tiver curiosidade, ó, e for olhar lá o repositório, vai ver o seguinte, ó. Deixa eu até mostrar aqui para vocês o que já tem implementado aqui, que é bastante coisa, tá? Por mais que tem pouca coisa visual, né? Mas olha a quantidade de coisas que já foi implementada. Então, ó, a gente tem um CRC32C para poder fazer a assinatura dos pacotes, né? Então, toda vez que eu mando um pacote, eu recebo esse pacote, ele tem uma assinatura no final para validar, para evitar alguns modelos de boot mais comum, né? Eu tenho uma compactação em LZ4 já implementada dentro do C++ e implementada dentro do C#, para compactar quando o pacote é muito grande, né? É como se fosse um zip, né? Eu tenho aqui o sistema do flat buffer tanto em C++ quanto C#, então você tem aqui a classe, vou até parar aqui um pouquinho, né? Mostrar aqui para vocês aqui dentro da página network, eu tenho aqui o flat buffer em C#, né? E também tenho ele aqui dentro do public, private aqui, né?
network flat buffer. Ó. Essa implementação ela é basicamente para lidar com binário, né? Tanto no C++ quanto no C# a gente precisa ter uma mesma linguagem de comunicação ali com as mesmas funções, né? Para poder escrever e ler o buffer, né? Então, como eu falei, o nanosocket de implementação do server. No caso do Unreal, eu utilizo o socket padrão do netcode da Unreal, né? Então tem a parte de alocação de buffer com zero alocação de memória e uso de GC. Não é zero, ainda vai ter operações GC, mas elas são bem reduzidas, tá? Isso aqui eu posso mostrar mais pra frente também, que é a integração de Heartbeat, né? Que é para você ficar mandando informações de validação de integridade do cliente, né? Então o cliente tem que responder uma resposta para o server e se ele mandar uma resposta que não está correta, ele é desconectado, né? Isso aqui é para evitar boots, tá? Integrity System Heartbeat é para evitar boots no sistema, principalmente boots scripts, né? Quando é boot que usa o cliente original para poder mexer, não tem muito como evitá-los. Então tem aqui a parte de enfileiramento de pacotes, né? E estava fazendo justamente essa implementação aqui de fazer um handshake, né, de certificado de Helm entre o servidor e o cliente. Para isso eu utilizei o Bouncing Castle no C# e o libsodium no C++, né, para poder fazer isso funcionar. Os dois eles vão utilizar o mesmo algoritmo, que é esse X25519, né? Então esse aqui é o algoritmo de chaves, né? É mais ou menos parecido para quem manja aí de curvas elípticas, né? É mais ou menos parecida com o que é utilizado para criptomoeda, né? Você tem uma chave pública e uma privada, mas eu utilizo para fazer a comunicação outro carinha aqui chamado SHA-20, parece até zoeira o nome, né? SHA-20 Poly 1305, né? Foi a sugestão que foi dada pelo chat GPT, eu segui, simplesmente implementei, né? Utilizando o codex, e ele também utiliza esse sistema de cookie anti-spoof aqui do HMAC, SH256, né? Para evitar DDoS, né? E quando você manda uma conexão, uma solicitação de comunicação, você tem que validar enviando um cookie válido para o server, tá? Então, olha, bastante coisa, né? Então, a gente já tem sistema de integridade, já tem sistema de Heartbeat, tem toda a integração de nanosocket e o netcode da Unreal para comunicação DP, tem um sistema de buffer extremamente bem otimizado, utilizado ponteiro, tanto C++ quanto C#. Temos implementação de compactação do LZ4, tanto C# quanto C++. Também tem uma assinatura dos pacotes em CRC32C, e esse script inclusive tem uma otimização de hardware para cada tipo de hardware ali, que é bem eficiente, né? Então não força nada de utilizar essa assinatura, né? Tanto a assinatura quanto a criptografia tá bem de boa mesmo assim. Então aqui, ó, a arquitetura do sistema, né? Basicamente, sistemas de segurança que já foram implementados ou estão implementados, e algumas coisas interessantes relacionadas a como que o sistema está se comportando ali, né? Então, usando o Delta Compression, isso aqui é extremamente interessante. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre questões de otimizações. Isso aqui é super interessante para quem de fato está querendo fazer um servidor extremamente bem otimizado. Por quê? Aqui nós temos algumas técnicas relativamente simples que otimizam em muito tanto a parte da redução do tamanho do pacote quanto o truncar a informação, né? Você acaba reduzindo a necessidade de enviar alguns bytes a mais ali dentro da comunicação. Então o Delta Compression é uma delas, né? A segunda, que é bem comum também, é usar zigue-zague para inteiros, né? Para você, em vez de mandar sempre 4 bits, você vai variando de acordo com o tamanho do inteiro. Operações de bitwise, né? Então, em vez de você mandar uma série de informações booleanas, que cada booleano estaria utilizando ali um byte ou um bit, você acaba utilizando, no caso de operações bool, aqui eu tenho tanta opção de poder utilizar um bit em vez de um byte inteiro, né? Quanto também posso utilizar um bitwise
para ter uma lista de booleanas sendo enviadas numa única inteira, por exemplo, né? Quantização, né? Quantização de vetores e de floats, que é uma parada bem interessante, porque parem para pensar, a maior parte dos pacotes de comunicação do servidor de client, eles são deposição e rotação, que é um vetor, né? Um vetor de três floats. Então, o que eu faço para poder otimizar essa comunicação, né? A gente trunca o float, a gente transforma ele inteiro, a gente utiliza o zigue-zague e algumas coisas que vão fazer uma quantização, não vão reduzir a quantidade de bytes. Então, em vez de da gente ter 3 floats para cada vetor, a gente vai acabar tendo 3 shorts, né? Isso já, por si só, já tem uma mudança drástica de performance quando a gente está lidando com milhões de pacotes. Pensa o seguinte, numa PVP que está rolando de 100 players contra 100 players, a gente tem uma média de 200 mil pacotes por segundo sendo trafegado, né? Isso, obviamente, sem estar utilizando nenhum sistema de merge de pacotes, né? Isso vai virar ali em torno de 30, 40 mil pacotes quantizados ali, né? Estruturados em pacotes maiores e tal. Então, boa parte desses pacotes eles são pacotes de movimentação, e então você quantizar os vetores de movimentação é extremamente importante. E aqui no caso até o ChatGPT aqui, que fez essa documentação, tá falando aqui, ó, redução de 50% a 75% de redução de banda por causa desse sistema de quantização, né? E aí suporte a string, né? Tanto ASCII quanto F8, e aí você tem a implementação de Save Restored Position. Aí mais pra frente eu vou estar fazendo Predict, Collision, Nav Mesh e tudo mais também. Vou estar gravando conteúdo para mostrar sobre isso. Só tô dando um overview geral aqui de algumas coisas para chegar no finalzinho. Já tá chegando a 1 hora aqui, então eu vou chegar no tema do vídeo aqui, né? Vamos dizer assim. Fiz todo esse contexto pra gente chegar num tema do vídeo. Uma coisa que, novamente, tentar falar rápido, né? Na programação web a gente não se toca com relação à criação de objetos e utilização de JSONs e YML para poder fazer a nossa comunicação. Só que quando a gente está lidando na proporção de 200, 300 mil pacotes por segundo para uma PVP, a gente precisa otimizar todas as operações possíveis, não só as operações de pacote. Precisa reduzir o pacote, quantizar esses pacotes, precisa deixar eles todos unidos em um pacote maior para reduzir o overhead de comunicação, e principalmente a gente precisa tomar muito cuidado como essas informações estão sendo digeridas dentro do nosso servidor, né? O client não é tão problema com relação a isso, mas o servidor, especialmente, ele vai sofrer com muitos problemas se você utilizar uma orientação objeto, por exemplo, na hora de você receber e tratar esses buffers. Por quê, galera? Porque a orientação objeto por si só, ela tem implementações nativas que são complexas e pesadas. Quando a gente pensa em orientação objeto, pelo menos aqui no C#, a gente vai pensar que vai ter hierarquia, que a gente vai ter polimorfismo, que a gente vai ter partials, vai ter algumas outras implementações que não são tão usuais, né? Mas que vão acabar forçando um pouco mais o processamento. Por quê? Quando você tem, principalmente quando a gente fala de hierarquia, né? Quando você tem uma classe que herda de outra, e mesmo que você não faça hierarquia dentro daquela classe, o sistema ele precisa estar robusto o suficiente para entender que isso pode existir, né? Então, quando você dá um new de uma classe, você tem todo o arcabouço de orientação a objeto sendo processado ali, vendo se tem coisas anteriores, né, e tudo mais, e fazendo toda a progressão da função, overrides, né, de funções e tudo mais. Isso pesa. Então, um projeto que um colega meu me enviou para dar uma olhada foi o Ash, tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ash MMO. Eu não lembro se... GitHub. Esse cara aqui, ó. Ash Types. Tá? O que é interessante desse projeto? Ele é um projeto que foi feito para o Unity, né? Mas ele tem como premissa básica utilizar camadas mais baixas de
de cache do processador, né? Então, o que isso vai acabar causando dentro do sistema, né? Vamos dizer assim. Ele vai fazer com que as camadas mais baixas do processador, elas são as camadas mais rápidas. Só que para você poder utilizar elas, você tem alguns problemas. Você precisa ter pacotes extremamente pequenos, né? Então você tem aqui no caso ele está falando de arquetipos no máximo 16 KB de largura, né? Então você tem que meio que dividir as informações que você teria, por exemplo, dentro de um player, né? Então você vai precisar isolar essas informações em outras estruturas conectadas. Então, antes, nas primeiras versões, eu fazia uma conexão, gerava uma sessão, adicionava essa sessão dentro do objeto do player, né? Isso já não é possível utilizando uma arquitetura de arquétipos, né? De archetypes. E aqui eles têm uma implementação super bacana, né? Em high performance carries e tudo mais, multi-thread carries. Acho interessante para quem tiver curiosidade de olhar aí como é que foi feito, ó. Ele tem implementação para Godot, para Unity e tudo mais. Ele faz alguns exemplos aqui de jogos que tenha múltiplas entidades né, com quantidade de entidades em tela. Inclusive, você tem um sistema lá chamado DOT da Unity para utilizar grande quantidade de entidades, né? E essa implementação aqui eu estou usando como base, não completa, obviamente, que não dá para usar o SS inteiro, né? Ele é muito limitante, mas numa boa parte, principalmente nos pontos vitais, eu estou tentando seguir essa arquitetura de usar structs, de utilizar a programação de uma forma mais simplificada, vamos dizer assim, sem utilização de objetos desnecessariamente, né? Então, obviamente, os sockets eles ainda continuam sendo uma classe, mas a entidade não necessariamente precisa ser, né? Enfim, e isso, cara, é a diferença que eu acredito de você conseguir chegar num resultado de alta performance. Cada byte aqui conta, né? Cada pequena otimização que você faz, como quantizar uma posição e tudo mais, isso vai contar no processo final de você ter um jogo fluido, de você não ter problemas de performance entre o client-server ali, latência, por mais que você vai ter latência natural da fibra, né, da distância do servidor, mas você não vai ter aqueles problemas do servidor estar agarrando, de estar dando overflow de memória, de ter que ficar reiniciando de hora em hora porque está dando memory leak ou qualquer coisa do tipo. Obviamente que essa versão aqui, até chegar no que já tem nativamente no RPC do Unreal Engine, ainda tem um tempinho, ainda tem um caminho longo para ser feito, né? A parte de colisão, nave mesh e tudo mais, mas já está num ponto bem interessante no meu ponto de vista. Daqui para frente, a melhoria e a representação visual disso vai se exponenciar muito, principalmente quando eu terminar essa parte de protocolo base, né, das comunicações básicas ali estarem 100%, né, e aí eu tenho um pequeno roadmap aqui para vocês que gostam desse conteúdo, né? Eu tenho um pequeno roadmap aqui de atualizações futuras, né, que vai ser feita em breve, né? Então, toda a parte de geração de automático de RPC procedural, né, isso já está funcional, mas hora ou outra eu preciso adicionar algum tipo específico, melhorar. Eu fiz, inclusive, mudanças recentes com relação a isso, né? Então, no final da história, a gente vai ter um sistema de RPC baseado em contratos que vai gerar essa comunicação tanto no server quanto no client, né? Então, toda a parte de base replication, ela já está semi-funcional, ainda preciso adicionar algumas coisas. Eu quero adicionar essa base de replicação com suporte ao Gasp ALS, né? Então, o Gasp ALS é um projetinho que eu também estou dando uma olhada bem a fundo, que é esse projeto aqui do Polyhive. Ele mistura, né, a implementação do Motion Match, né, da Epic Games com o sistema super conhecido aí que é o LS, que é o Advanced Locomotion System, que aí você consegue ter todas as funcionalidades, todo o melhor dos dois mundos, né? Vamos dizer assim, né, a performance e a parte procedural do Gasp com as implementações de states e moves e tudo mais ali, ajustes, né, do LS, que são bem interessantes. Então esse projeto aqui eu recomendo para quem estiver procurando uma alternativa. Ele está sendo feito todo em
formato de plugin também em C++, isso é super interessante, então você pode reaproveitar isso em qualquer projeto, né? E aí eu vou utilizar a base de replication já integrada ao Gasp LS pra gente conseguir ter já um personagem atirando, fazendo a porra toda ali, né, podendo fazer qualquer tipo de ação. Eu pretendo também dar uma olhada a fundo no sistema do Gas, né, que é o sistema utilizado no Fortnite ali para poder fazer as magias e alguns effects ali e tal, mas eu não sei se eu vou utilizá-lo, tá? E essa parte aqui já até eu posso colocar como completed, né? Os últimos testes que eu fiz aqui do handshake do encriptado já estão funcionando. Obviamente que eu ainda quero fazer mais testes, fazer testes unitários e tudo mais, mas ainda acho que eu vou deixar aqui como em progresso, né? O sistema de Railable ainda tem que terminar também, né? E o sistema de pacote fragmentado também. Então, assim, esses aqui são os próximos passos do server do TOS, né? Juntamente com vários outros processos que vão acontecer agora na parte do client. E aí, o que eu vou fazer para essa dinâmica ficar interessante para quem de fato está querendo aprender e ir mais a fundo nessa história? O que eu vou fazer? O projeto do client, eu vou fazer primeiro uma implementação de um projeto cru somente com assets gratuitos. Por quê? Porque aí você tem a possibilidade de baixar o servidor e você tem a possibilidade de baixar esse client sample, né? Que é esse projeto aqui que eu estou mexendo, né? Do Network Sample, que tanto vai ter os plugins quanto vai ter as implementações de blueprint ali para você conseguir mexer e sincronizar. Por quê? Porque aí você tem um teste completo. Porque o nosso problema de eu não posso, né, tá liberando o cliente original do TOS, porque tem vários assets ali que não são nossos, são licenciados, terceiros, né? Então eu não poderia estar fazendo isso, senão estaria cometendo poderia tomar vários processos por causa disso, né? Sendo assim, eu posso liberar apenas o que é conteúdo gratuito, ou até mesmo alguns assets nossos que são gratuitos, eu posso estar liberando, ferramentas internas que a gente vai deixar como open source ali também, né? O próprio server aqui do TOS eu estou deixando já como public para qualquer pessoa que quiser olhar, ajudar, propor PRs, alterações e tudo mais. Que quando isso aqui tiver mais bonitinho ali no próximo teste nosso, cara, esse server provavelmente vai ser o de código aberto mais complexo que tem aí no mercado, porque eu procurei vários sistemas em várias linguagens diferentes, em Rust, em Go e tudo mais, e não achei nada muito completo de uma implementação de um custom server com integração de plugin para Unreal Engine, né? Então, provavelmente esse projeto aqui vai ser o primeiro mais complexo, né, que vai ter disponível no GitHub. Vou ficando por aqui porque, né, já estamos com 1 hora de vídeo aqui. Vocês devem estar cansados da minha voz. E se você está gostando do conteúdo, se inscreve no canal, manda para seus amigos aí que quer ser game dev do jogo do Tigrinho. E a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau!